Olá, boa noite. Olá, Érica. Alma Viva Cogumelos. Boa noite. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Tudo bem? Hoje nosso assunto é temperos. Nós vamos falar sobre ervas e especiarias. Uma dúvida que sempre as pessoas têm medo de colocar tempero. E temos um grande problema aí desses temperos industrializados, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Vou tentar colocar aqui o assunto. Ei, André. Ei, Thelma, Marcele. Boa noite. Sejam bem-vindas. Tô tentando colocar aqui o tema dessa live. Ver se eu consigo fixar aqui esse... Amo temperos baianos. Também gosto muito de temperos baianos, mas, gente, tenho uma dificuldade com coisas quentes. Eu gosto, mas não me dou bem com temperos muito quentes. Olá, Julie. Julie? Gente, não consigo fixar. Será que acontece? Não consigo fixar o tema da live. Ei, Dulce. Boa noite. Bom, já temos algumas pessoas aqui. Vou falar para vocês o seguinte. Uma coisa muito importante a respeito de temperos, que eu acho que ajuda muito, é quando a gente começa a cozinhar os legumes e às vezes nós estamos acostumados aí com esses sabores muito complexos e misturados dos alimentos industrializados, né? E aí os temperos nos ajudam muito, muito mesmo. E de uns tempos pra cá, né, muitas pessoas ficaram aí viciadinhas naquele tempero que eles falam que é o amor. E esse tempero é muito prejudicial para a nossa saúde. E então nós precisamos ficar aí bem atentos com os temperos que a indústria tem colocado nos alimentos, né, nos alimentos processados. Boa noite para todo mundo que entrou aí, sejam bem-vindos. Então vamos começar. Qual que é o grande problema dos alimentos industrializados, né? Principalmente os temperos industrializados, quando a gente fala esses temperos prontos, é o sódio. E o sódio, né, a gente sempre associa ele à pressão alta. E, na verdade, ele está bem envolvido aí com várias outras coisas que não é só questão de alterar a pressão. Então, nós temos no nosso corpo as mitocôndrias. E as mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração, pela respiração celular. Então, ela está relacionada com a energia na célula. E o sódio, ele provoca uma disfunção uma disfunção respiratória mitocondrial. E as mitocôndrias, elas são responsáveis por produção de energia, como eu falei, né? Manutenção do estado redox. Eu não vou entrar muito nesse assunto muito assim da biologia, não, mas eu quero só que vocês tenham uma noção da importância da mitocôndria e o tanto que o sódio atrapalha essa função da mitocôndria. Né? Então, ela tem função de sinalização, né, intracelular, então as nossas células elas se comunicam e a mitocôndria está diretamente relacionada com essa comunicação. Também a mitocôndria, ela mesma é responsável por eliminar as mitocôndrias que estão danificadas.
Então, quando essas mitocôndrias elas estão danificadas, né, e quando o sódio atrapalha isso, nós temos várias reações que levam à morte celular. E então, olha só como que é importante e como que uma coisa simples pode nos prejudicar tanto, né? Então, esse excesso de sódio, esse sódio que tem tanto nos alimentos industrializados, não só nos alimentos, mas também nos temperos industrializados, eles podem nos prejudicar. E quando a gente toma as rédeas disso aí, né? Quando a gente começa a trabalhar com os temperos naturais, então a gente pode ter um grande benefício, né? Além de conferir mais sabor, então são duas funções aí dos temperos naturais. Uma é você, além de você não estar prejudicando as mitocôndrias, o tempero natural, eles também têm funções que nos ajudam aí a potencializar a função da mitocôndria, vamos dizer assim, de uma forma bem leve, assim, bem fácil para vocês entenderem. Então, essas ervas especiarias têm essa função na nossa célula, né? Tem essa função fitoterápica e, além de tudo, ainda tem a questão do sabor. Então, a gente potencializa o sabor da refeição, dos nossos pratos e ainda pode conseguir diminuir aí a ingestão, né? E diminuir aí a concentração do sal que a gente usa na nossa alimentação. Então, quando a gente fala de ervas e especiarias, vamos dividir isso daqui. Pessoal, ficam à vontade aí para vocês fazerem perguntas, colocarem as dúvidas que vocês têm aí sobre temperos, porque eu vou falar bem rapidinho e depois a gente vai tirando as dúvidas e vai comentando aí o que vocês falarem, tá bom? E aí, então, quando a gente fala de ervas, nós estamos falando das folhas das plantas. Então, salsinha, cebolinha, hortelã, orégano, todas essas folhas, então, são ervas. E quando a gente fala das especiarias, são os caules, as bagas, né? Então, quando a gente usa cardamomo, é a baga do cardamomo, caules, então, sementes e raízes, tá? Então, essas são as especiarias. Como que a gente encontra essas especiarias? Normalmente na forma de pó, né? Então, mas a gente compra o gengibre, que é uma raiz, a gente compra a cúrcuma também, que é uma raiz. Então, nós temos aí essas especiarias que a gente pode utilizar, né? Eu fiz uma anotação aqui para eu não esquecer de falar nada com vocês. Então, além de conferir sabor, aroma e óleos essenciais que vão enriquecer aí nosso prato, né, as especiarias, as ervas especiarias, elas têm compostos fenólicos com a capacidade antioxidante, né, capacidade aí de melhorar a nossa digestão, tem também função antiviral, também ajuda na termogênese e na biogênese, né, que é a formação das nossas células, renovação celular e também na temperatura do nosso corpo e etc. Uma coisa muito importante que a gente deve observar, alguém aí falou, né, acho que foi do cogumelo, que falou assim que adora temperos baianos, nós temos que pensar bem nessa questão, porque as ervas, elas ajudam a nossa digestão, mas isso depende muito de como que está o nosso metabolismo, o nosso organismo. Então, se você já tem aí um metabolismo muito acelerado, isso pode te dar uma sudorese, né? Então, não é legal, é sempre interessante nós observarmos como que o nosso corpo tá, como que a gente está aceitando essas ervas, porque nós temos a nossa individualidade, então nem tudo é para a gente colocar tudo que a gente quiser aí na comida. E uma coisa interessante que eu vou até falar no final para vocês é que as ervas, elas têm umas funções também muito interessantes, que elas funcionam como antídotos para alguns alimentos. Então, a nutrição, né, funcional, ela tem aí uma visão das ervas, também que eu gosto de estudar. A Ayurveda também tem essa visão, e que eu vou falar para vocês dos antídotos tem a ver com a Ayurveda também, que é bem interessante aí para nós aplicarmos no nosso dia a dia, tá? Então, as ervas secas, o que acontece? Elas estão desidratadas, então você eliminou a água
e aí sobrou só aquela erva seca. Então, ela tem uma maior concentração de compostos fenólicos, que é o que eu falei, que eles vão atuar aí como antioxidantes, né? Então, assim, as ervas, além de tudo, elas têm essas propriedades medicinais, né? E se a gente pensar nas ervas especiarias, lembram aí, né, do descobrimento do Brasil, né, dessa exploração aí no mundo, era atrás de ervas, especiarias. Então, elas realmente têm um grande valor, né? Então, nós temos açafrão, tem gente que tem bastante dúvida em relação a açafrão, né? E cúrcuma. Açafrão da terra, né? Que é a cúrcuma longa. Então, elas têm o mesmo nome. Então, é aquela que a gente acha mais comumzinha aí, que ela é mais amarelada. E a gente também tem um açafrão que ele é como se fosse um pistilo, ele é mais caro, ele é tipo um fiozinho assim, aquela, tipo uma espiga de milho, né? E aí, ele é bem mais caro porque para a gente conseguir um pouquinho, precisa de milhares de flores. Então, que é aquele açafrão que ele dá mais cor, ele tem mais coloração. Tá? Então, essa que é a diferença. Então, a gente fala açafrão e cúrcuma, que realmente é a mesma coisa. Açafrão da terra é a mesma coisa que a cúrcuma longa, que é aquela, tipo um gengibre, né? Tipo uma raizinha. Então, temos pimenta vermelha e o interessante é que o açafrão, junto com pimenta preta, junto com pimenta, aumenta a absorção aí do açafrão, que ele tem várias propriedades. E aí, gente, estudando uns artigos mais atuais, a gente vê que tem muitas coisas que falam, muitos artigos que falam assim, que nem sempre a gente consegue absorver aí, porque o açafrão, né, os compostos presentes no açafrão, eles são muito instáveis. Então, ele estabiliza pelo calor, pela luz e tal. Mas o que a gente tem que ver é se tá no dia a dia fazendo mal. Não tá. Então, a gente pode continuar consumindo aí. E para quem quer aproveitar melhor as propriedades do açafrão, né, então, manda manipular só o composto ativo do açafrão. Né? Então, a gente consegue fazer isso. Mas, mesmo assim, a gente ainda consegue um pouco aproveitar, sim, a função do açafrão, mesmo em pó, na nossa refeição aí. O que a gente vai ver mais pra frente é qual o momento que nós vamos usar, então, a erva em pó, né, as especiarias em pó e as ervas em folha. Então, o caule, quando a gente fala em caule, por exemplo, a gente pode usar o caule da salsinha, né, do salsão, a gente pode usar esses caules nas preparações. Então, eles vão ser utilizados durante a preparação. Então, quando a gente já está entrando aí na parte da cocção, né, quando a gente vai cozinhar, então a gente vai usar os caules na hora da preparação. Então, você vai preparar uma sopa, você vai preparar uma carne cozida, você pode usar o caule, aproveitando aí todo o sabor presente no caule. E quando sua carne estiver pronta, quando a sua preparação estiver pronta, você retira, né? Porque é desagradável mastigar, ele é bem fibroso. Você vai retirar esse caule e aproveitar a sua preparação, tá bom? Se você for usar as folhas frescas, você vai utilizar as folhas no final da cocção. Então, por exemplo, salsinha, cebolinha, coentro, né? Todas essas folhas frescas a gente vai utilizar quando a sua preparação já estiver pronta. Então, uma coisa que é legal vocês fazerem é que, se você quiser aproveitar o sabor e ativar ali todos os compostos que tem na cebolinha, na salsinha, você abafa. É lógico que ela vai perder ali um pouco do frescor dela, mas você vai conseguir aproveitar bastante as propriedades aí. E se você quiser finalizar um prato para ficar bem bonito, uma coisa também, quem tá aqui, que tá no Kitchen Experience, recebeu um material bem legal, tem várias dicas lá. Então, por exemplo, a cebolinha, você pode cortar a cebolinha com uma tesoura para você evitar que aqueles sucos saiam. Então, quando a gente parte a cebolinha com a faca, solta um pouquinho daquele suco, né, que tem ali nas células da cebolinha. Então, é melhor vocês cortarem com uma tesoura, que aí vai conservar melhor sua cebolinha e vai ficar mais bonitinho na hora de apresentar, tá? Então, folhas frescas no final da preparação. Quando você... Tá, Lud, vou deixar salva.
E quando você utilizar os caules, que eu acho que eu sempre falo, não joga o caule fora. Então, folha de alho poró, talo de salsinha, né? Que a gente sempre tira as folhinhas ali, cata as folhinhas e deixa os talos da salsinha, os talos do salsão, todos eles você pode ir juntando à medida que você utilizar, vai colocando num saco ou num pote dentro do congelador. E quando você for preparar um caldo, vai fazer uma sopa, você pode utilizar tudo isso para aromatizar a sua preparação. Então, não joguem fora, porque é muito precioso ali. O sabor principal da cebolinha, da salsinha, do salsão, tá no talo, tá? No caule. Você também pode preparar infusões, por exemplo, se você for fazer uma marinada, você pode fazer uma infusão, talo do espinafre também pode ser utilizado assim para preparar caldo, tá? Mas o talo do espinafre você pode cortar também e deixar. Então, você pode refogar na hora que você for fazer uma sopa, por exemplo, você pode cortar o talo pequenininho e deixar ele na sua sopa, o talo do espinafre, tá? Outra coisa também que vocês podem utilizar é casca de cebola, se a sua cebola for orgânica, vale a pena, né? Casca de cebola, casca de alho, você pode tudo deixar nesse saco que eu tô te falando, junto com os caules, e depois utilizar para preparar um caldo, se você for preparar um risoto, tá? Agora, outra coisa que eu acho bem legal são as infusões. A gente pode fazer infusão de hortelã para aromatizar, se você for fazer, por exemplo, um risoto de couve-flor, um cuscuz de couve-flor, na hora de hidratar a couve-flor, você pode usar uma infusão com hortelã, fica bem gostoso. Você pode fazer infusão de gengibre, que dá muito certo com peixes, então você pode fazer a marinada do seu peixe com uma infusão. O que é infusão? É você pegar a água, ferve aquela água, coloca a erva, abafa e depois você utiliza essa água. A Daisy tá falando aqui que usa também os talos, né, para os sucos, detox e sopas, também dá certo. Gengibre, então gengibre e cardamomo é legal para fazer marinada para peixes. E pode usar capim santo também para marinada para peixes, também que fica maravilhoso. E também gosto para sopa de ervilha, de lentilha. E também a gente pode usar cravo e canela para marinar carnes, tá? Principalmente carne de porco aí combina. Quando a gente vai usar então temperos em pó, a gente faz como? Você vai refogar o tempero no azeite. Para quê? Para liberar os óleos essenciais e aromatizar tudo. Principalmente quando a gente trabalha, por exemplo, com quinoa. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas isso é muito ruim. Então, se a gente fizer quinoa, cuscuz, esses grãos assim, grão de bico, é bem legal a gente refogar, então, os temperos em pó. Na hora que eu coloco lá o azeite na panela, eu coloco o tempero em pó. Aí vai liberar todo aquele sabor. E aí eu vou e coloco o que eu quiser. Se for o meu legume, se for os meus grãos, o que for, tá? A Deise tá falando aqui que cascas de cebolas fervidas com folhas de louro, excelente digestivo. Inclusive, queria dar uma dica para vocês que o cominho e o louro, eles são ótimos para ajudar na digestão. Então, se você usar esses dois temperos no preparo das suas carnes, vai melhorar a digestibilidade das carnes e também dos grãos. Então, a gente até sempre indica, né, quando vai fazer os grãos, deixar de molho. E depois, quando você for cozinhar, né, na panela de pressão ali, você já coloca o louro e o cominho. Pode ser tanto o cominho em pó quanto o cominho em grão. Já vou aproveitar e falar. Então, já falamos do pó, né? Quando vocês vão utilizar as especiarias em pó. E também, quando vocês forem utilizar o grão, o que vocês vão fazer? Vão aquecer. Então, eu gosto muito de usar grão de mostarda, grão de cominho. Quando vocês forem fazer isso, grão de pimenta também, aquece um pouquinho na panela, sempre em fogo baixo nessa parte. Depois você vai socar com o pilão e depois você volta para usar a preparação. Isso que eu falei, Vivi, usa muito no feijão, né, que são nos grãos. Então, assim,
todos esses grãos que a gente costuma deixar de molho, que é ervilha, feijão, grão de bico, lentilha, é bem legal vocês utilizarem o cominho e o louro, porque eles ajudam demais na digestão, para não ficar aquela digestão pesada. Também te ajuda a eliminar gases. Então, se você tem muito distensão abdominal e tudo, você tomar uma infusão de louro e cominho depois da refeição, assim, espera um pouquinho, né, 1 hora depois da refeição, e toma essa infusão, também vai te ajudar aí na digestão. Olha, Jamília tá falando aí que usou cúrcuma e gengibre para fazer ghee. Deve ficar bem aromático, deve ficar muito bom. Zimbro nunca usei, não usei ainda. Até outro dia estava lendo sobre o zimbro, tenho intenção de utilizar aí brevemente. Agora, alho e cebola, gente, né? Tempero de brasileiro, principalmente de mineiro, tem muito alho e cebola. Tem 2 coisas em relação a alho e cebola que são curiosas, assim. Eles têm muitas propriedades, né? Então, a gente já conhece aí que é antigripal e tudo. Acontece que o alho e a cebola, eles não são muito, eles são indigestos. Então, uma coisa que vocês podem fazer para melhorar a digestão aí de alho e cebola, então às vezes você acha que a comida que tá te fazendo mal, e às vezes a cebola e alho dá muita distensão abdominal, dá muito gases. Então, para você consumir, ainda mais cru, você tem que estar com sua digestão assim bombando, sabe? Então, assim, a gente fala assim, tem que estar com o seu acne bem forte aí para digerir isso. Então, 2 coisas que vocês podem fazer é tirar o miolo da cebola e aquele bulbozinho, que é aquela parte branquinha. Eu sempre coloco, quando eu coloco alho nas minhas receitas, eu coloco retire o bulbo, que é aquela parte branca ou verdinha que tem lá dentro, que são indigestos. Então, vamos lá. Na verdade, eu vou dar 3 dicas, tá? A primeira é essa, retirar o miolo da cebola e retirar o bulbo. A segunda, você pode fazer um branqueamento do alho e da cebola para melhorar a digestão e para não ficar aquele gosto forte de alho. Então, você ferve a água. Quando a água estiver fervendo, você coloca o alho, depois tira, põe na água fria. E a cebola também você põe na água gelada, água com gelo mesmo, durante um tempo, que aí ela vai soltar um pouco da acidez dela e ela vai ficar vai ser mais fácil de digerir. E a terceira é você refogar bem com um pouquinho de sal, até a cebola ficar bem translúcida, bem transparentezinha, e aí melhora a digestibilidade. Então, assim, na nutrição funcional, quando a gente fala da funcionalidade, a cebola e o alho cru, eles têm mais benefícios, eles dão mais benefícios, mas não adianta nada se a gente não conseguir digerir, se a gente não tiver uma boa digestão, né? Tudo para ser funcional, tudo para ter função no nosso organismo, precisa ser digerido. Então, assim, se eu tô comendo as coisas nutritivas, mas eu não tô tendo uma boa digestão, tô sentindo minha barriga sempre inchada, tô sentindo desconforto, tô sentindo aquele refluxo, tem alguma coisa errada e eu não tô fazendo uma digestão boa, então não tem nada que adiante. Agora, igual eu tô falando com vocês, tem alguns truques aí que a gente utiliza para melhorar a nossa digestão, e as ervas, elas colaboram muito nesse aspecto, tá? E então, no material que eu coloquei no Kitchen Experience, eu coloquei lá o que combina com o que. Então, eu não vou entrar muito nesse mérito aqui do que você vai usar com carne, o que você vai usar com vegetais, não vou entrar muito nisso, tá? Se vocês quiserem saber algum assim específico, pode falar aí que eu coloco. A Vivi tá falando, amo usar alho poró e as suas folhas. É muito bom, alho poró, né? É bem gostoso. E as folhas também dá pra fazer caldos muito gostosos. Dá pra aromatizar sopas. É muito bom. A Deise tá falando que tem que refogar, senão não consegue comer, desde que tirou a vesícula. Então, porque a digestibilidade dela é bem difícil. Eu também já falei várias vezes aqui no Instagram que eu não costumo usar nem alho nem cebola na minha comida, né? E a gente coloca demais da conta, gente. Esses temperos, e eles realmente deixam a gente meio pesados, assim, alho e cebola. Então, quando eu uso aqui em casa, eu frito muito bem, ou às vezes eu costumo usar a cebola
e o alho desidratado, que aí eu sinto que a digestibilidade dele é melhor, tá? E aí agora quando eu faço assado também, quando carameliza a cebola, que ela fica mais adocicada, aí é super tranquilo. Então, agora vamos pensar assim, outra coisa também interessante de vocês falarem, que eu acho que pode surgir essa dúvida depois, é o gengibre fresco e a cúrcuma fresca. Vocês vão colocar sempre no final. Então, a preparação tá pronta, tá lá ainda quentinha, rala o gengibre, rala a cúrcuma bem no finalzinho, tá bom? E agora vamos falar de como que guarda as especiarias, porque muita gente deve ter preguiça aí, por exemplo, compra um ramo de alecrim, um molho, né, de alecrim aí e não sabe o que vai fazer, ou tem preguiça de comprar as coisas porque usa só um pouquinho e depois tem que descartar. Então vamos ver como que a gente pode armazenar essas ervas. Primeiro, gengibre já é uma erva que você já é a raiz, né? Uma especiaria que você consegue conservar fresco aí durante muito tempo. Mas se você comprar e quiser conservar e não ficar preocupado se vai estragar, você pode descascar, faz rodelinhas com o gengibre, coloca num pote ou coloca num saquinho e põe no congelador e tira na medida que você for utilizar, tá? Jamília tá falando aí que odeia cúrcuma. Ai, gente, eu amo cúrcuma, amo mesmo. O que eu não gosto é coentro. Assim, eu até tô acostumando, eu comprei um curry aqui que ele é com coentro. E aí eu tô conseguindo comer, porque antes eu não conseguia comer nem esse curry. E aí gosto do coentro só na moqueca. Na moqueca eu acho que combina e eu não sinto nada. Mas se tiver na salada, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de comer. Que bom, né, que você tá vencendo aí, Jamília, essa resistência com a cúrcuma, porque ela realmente é bem boa pra saúde. Vale a pena, assim, você se esforçar. E também, quando a pessoa não gosta muito, o que ela pode fazer? Pode tomar, tipo assim, tomar com limão, né? Tem gente que toma cúrcuma com limão. Só que o interessante da cúrcuma, gente, é que, igual eu falei, a cúrcuma, para ela ser bem absorvida, ela precisa de gordura. Então, precisa na presença aí de azeite ou óleo de coco, alguma coisa assim, para conseguir absorver e para conseguir ter as funções, tá? Da cúrcuma. Thelma Baiana, né, deve amar coentro. Tem também outra companheira aí, ó, Malice? Não gosta de coentro. Gente, já até pesquisei isso, diz que coentro tem até a resistência, quem não gosta muito de coentro, é até genético, você acredita? Já li sobre isso, eu procurei artigo sobre isso para pesquisar por que eu tinha tanta rejeição com coentro. Então, vamos voltar lá para a conservação das ervas, né? Então, o alho poró também é outro que a gente às vezes come e aí usa menos, né? Usa pouca quantidade, depois não sabe o que fazer. Então, você pode utilizar o alho poró, depois deixa cortar ele fatiadinho, também coloca num saquinho, tira o ar de dentro do saquinho e coloca no freezer, e aí pode colocar ele bem espalhadinho, que é fácil de você tirar porções assim quando você precisar, ou então num pote, né, num saquinho ou num pote, e conserva super bem no freezer. Agora, as ervas frescas, o que a gente pode fazer? Você tira as folhinhas das ervas e tritura, faz um purê no liquidificador com um pouco de azeite e guarda num pote na geladeira, e aí deixa lá no pote e você consegue usar mais ou menos por um mês, se deixar assim um purê bem concentrado com bastante azeite. Então você já pode fazer esse purezinho aí, você usa para temperar carnes e etc. Tomilho, coentro e manjericão, a gente pode também, além disso, a gente pode deixar num pote alto assim, ele um pezinho dentro da geladeira, seca e deixa o pote fechado dentro da geladeira. Quando eu vou usar durante a semana, o que eu faço?
eu coloco um copo de água, um vasinho de água, coloco o caule lá dentro, e aí o que você tem que fazer? Trocar aquela água e deixa em cima da pia, em cima da bancada. O que você tem que fazer é trocar aquela água diariamente. Então, todo dia você troca a água, não deixa ele afogado, não. Um pouquinho de água só para cobrir o caule. Durante a semana, você vai trocando essa água. E se o caule começar a ficar molinho, começar a apodrecer, você corta o caule. Então, dura um tempão assim na bancada, tá? Também é uma forma de ir conservando aí, se você não quiser tirar todas as folhinhas. Uma terceira forma, que é para você conservar a salsinha e a cebolinha, você pode colocar, se ela já estiver cortada, você coloca um papel toalha e coloca as folhinhas em cima e deixa na sua geladeira para você utilizar durante a semana. Então, geralmente o que eu faço, quando eu faço isso, quando eu corto muita erva, então eu deixo metade na geladeira para eu utilizar durante a semana com o papel toalha embaixo. E a outra metade você pode colocar em cubinhos de gelo, em forminhas de gelo, cobre com um pouquinho de água. E aí, na hora que você for finalizar uma carne, por exemplo, acabou de fazer uma carne, você quer colocar um cheiro verde, coloca as pedrinhas de gelo com as ervinhas ali, que fica legal também. Outra forma também é alecrim, sálvia, tomilho, você tirar as folhinhas, coloca no cubo de gelo, coloca um pouquinho de azeite até cobrir as folhinhas. E aí, a hora que você for refogar seu legume, a hora que você for refogar sua carne, você coloca aí esses cubinhos na frigideira, aí ele vai derreter, aí você grelha a sua carne ali, então fica um azeite aromatizado. É bem bom mesmo, porque você não desperdiça o azeite e ainda fica com suas ervas ali fresquinhas, tá? Uma terceira forma de você guardar salsinha. Gente, agora que tá todo mundo entrando, já tô acabando. Uma outra forma de você guardar a salsinha é você secar. Então, lava a salsinha inteira. Antes de você cortar, você vai secar, vai colocar num saco plástico, coloca um papel toalha lá dentro e fecha, segurando o ar que tá lá dentro. Então, ele vai ficar um saco fofinho, assim, tipo um balão. E aí, você guarda na geladeira, num lugar que não seja muito gelado. Então, longe das paredes da geladeira. E sem ser na parte mais fria da sua geladeira. E aí vai conservar bastante tempo a sua salsinha dessa forma, tá bom? Outra coisa também que vocês podem fazer é uma manteiga de ervas. Essa manteiga de ervas é você pegar a erva fresca, mistura com a manteiga, você pode triturar um pouquinho e aí você pega um papel filme e faz um rolinho com aquela manteiga. E aí, à medida que você precisar, você corta um pedaço da manteiga para grelhar a sua carne, para grelhar o que você quiser, para colocar no pão, tá? Então, é uma forma também de conservar. Gente, inúmeras formas para vocês conservarem aí as ervas. E aí, vocês fazem alguma dessas formas de conservação? Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Eu acho que é isso mesmo. Você, no pote de vidro dentro da geladeira que eu falei para colocar em pé, manjericão e hortelã que dá certo de fazer isso, tá? Agora me falem aí, eu terminei aqui essa parte de temperos, de conservação de temperos. Vocês têm alguma dúvida mais em relação a isso? Não? Então, eu vou falar agora o que eu falei no início dos antídotos, que eu acho muito chique esse negócio, gente. Eu adoro essas coisas. Primeiro, a maçã. A maçã, ela não é uma fruta que ela é de fácil digestão. Apesar que a gente fala assim que maçã ajuda na digestão, né? Mas o antídoto para maçã é canela. Então, a canela é o quê? É uma especiaria, né? E ela é utilizada como antídoto. Vamos ver o que ela falou. A Malice falou aqui, ó. Eu congelo a salsinha no freezer, seca e picada, dura muito. Isso mesmo.
Dura bem mesmo. Então, se vocês quiserem congelar a salsinha dessa forma, você só não dá, ela só não vai ficar bonita para finalizar prato, né? Como ela ficaria aí se você deixar fresca. Mas super funciona. Então, assim, eu já faço isso direto. Para não precisar colocar na água, né? Eu deixo ela num potinho e ela fica super fácil, assim, de você tirar só a quantidade que você precisar, né? Ela só não vai ficar aquela coisa, assim, fresca, com aquela cor vívida. Mas para colocar em pratos quentes, no final, em sopas, em carnes, super funciona. Eu faço isso com salsinha e cebolinha. Banana, gente, vou falar do antídoto da banana. É gengibre fresco e mel ou cardamomo. Gengibre fresco, mel e cardamomo são antídotos da banana, então super combina aí para digestão. Outro dia até uma pessoa, eu não sei, Lidiana tá aqui, né? A Graça, mãe da Ana Paula, que é minha cliente, ela tava falando que ela não consegue comer banana à noite, ela sente indigestão, ela não consegue. Então, por quê? Realmente, a banana é uma fruta que a gente fala que ela é fria. Então, o antídoto para banana é o gengibre seco. Eu falei fresco, né? Gengibre seco, mel e cardamomo. Pro abacate, tem umas coisas, né, gente, que eu acho que é tão legal esse negócio, porque, assim, intuitivamente a gente acaba consumindo isso e a gente nem sabe, né? O limão, ele é um antídoto pro abacate. O abacate tem bastante gordura, né? E aí, aí a Lidiana tá aí. Então, vou até dar essa dica pra Graça, essa semana que eu vou lá atender ela na quinta-feira. Então, vou dar essa dica para ela conseguir digerir bastante a banana. Manga, os antídotos são manteiga ghee e manteiga ghee com cardamomo. Então, a Jamília estava falando aí que fez ghee, né? Com cardamomo e com o que mais que ela falou? Cúrcuma? Não lembro. Mas antídoto então aí para manga. Chá preto, o antídoto pro chá preto é gengibre. Pro café, que o café é termogênico, né? Então tem gente que tem taquicardia, tipo eu, assim, que começa a transpirar demais com café. Então eu sempre uso, na verdade, eu gosto de colocar erva doce. Na hora de fazer a água do café, eu já coloco erva doce e fervo aquela água e coo o café com erva doce. Agora, um antídoto que é bom para o café é a noz moscada e o cardamomo. Gente, noz moscada também em molhos brancos, sopa creme. Então, você vai fazer uma sopa de abóbora ou um molho branco, alguma coisa assim. Super combina noz moscada, né? O antídoto do chocolate é cominho e gengibre. O antídoto do queijo é pimenta do reino, pimenta dedo de moça, calabresa e pimenta caiena. Gente, vocês sabem que o queijo, nessa época agora seca, e olha só, eu sempre falo assim que a natureza é muito perfeita, né? Que nós estamos numa época que seca, época que tem muito problema respiratório. E o que aconteceu? O queijo está super caro, o leite está caro. Por quê? Porque a vaca não dá leite nessa época. Agora você vê como que a natureza é tão perfeita. O leite faz mal nessa época. Então, e o queijo também, não é muito bom. E a natureza já é tão perfeita que nem tá tendo tanta oferta desses alimentos nessa época. Então, né, já tá aí a sinalização de que não é pra gente ficar consumindo muito isso. Caso a gente for consumir, vamos usar os antídotos, que são pimenta do reino, pimenta dedo de moça, calabresa ou pimenta caiena, porque elas são quentes e o leite é considerado um alimento frio, né? Então, o leite, queijo mais fresco, queijo fresco, é um alimento mais frio. Então, por isso que a pimenta, né? Elas são antídotos para o queijo e para o leite. Vamos ver qual mais aqui. Ovos é salsa, coentro, cúrcuma e cebola. Outro dia alguém falou assim, nossa, meu ovo não fica tão bonito assim não, gente. Eu taco
cúrcuma no meu ovo, em cima assim. Na verdade, eu tô colocando curry em cima do ovo, assim, todo dia de manhã. Não, esse daqui eu não vou falar, não, senão vocês vão ficar motivados a consumir. Para quem consome álcool, né, chá de cominho, chá feito com a semente de cominho é um antídoto para o álcool. Não tô incentivando vocês a consumirem álcool, tô dando um antídoto aí. Manteiga de amendoim, o antídoto é gengibre ou cominho em pó tostado. Ligiana, espinafre com ovo é ótimo, excelente. A gente só tá falando de especiarias, mas assim, pensando em antioxidantes, excelente, porque assim, o ovo é um alimento inflamatório. Quando você consome ele junto com o espinafre, o que você está consumindo no espinafre? Vários fitoquímicos presentes ali no espinafre e clorofila. Então, quando você junta os dois aí, é uma maravilha. Então, assim, uma coisa que eu dou a dica que tem muita gente que é da low carb, gente, consumam muitos alimentos que contenham fitoquímicos, muito verde, entendeu? Porque senão, carne demais, ovo demais, tudo isso, gordura demais, tem potencial inflamatório. Mas se você consome legumes e verduras equilibrado aí, você tá o quê? Balanceando isso e te favorecendo. Então, sempre que eu animo, porque eu já falei essa semana aí que eu tô muito falha com alimentos verdes escuros, sempre que eu animo, eu coloco espinafre no ovo de manhã, porque é bem legal, é muito interessante. Vale super a pena vocês fazerem isso nas suas refeições, que vocês consumirem alimentos mais gordurosos e alimentos que são mais inflamatórios, que têm potencial inflamatório, tá? Repolho. Olha, intuitivamente, essa semana eu coloquei repolho, até coloquei a receita aí para vocês no feed do meu repolho. E eu falei, gente, mostarda foi feita para o repolho. Repolho e mostarda é perfeito. E aí, todas as minhas receitas de repolho, eu coloco mostarda. E o antídoto do repolho é o quê? Mostarda, acredita? Então, falo assim para cozinhar com óleo de girassol, né? Aquele óleo refinado não, tá? Óleo virgem, né, de girassol. Eu gosto muito de óleo de gergelim também. E usar cúrcuma e sementes de mostarda. Olha só que legal. Gente, fica maravilhoso. Aquele repolho eu nem coloquei assim, receita de repolho, mas foi um prato que eu coloquei na semana passada. Eu já passei receita para vocês também várias vezes, que eu faço, que eu sempre coloco mostarda e fica sensacional. Batata inglesa. O antídoto da batata inglesa é ghee com pimenta. E o antídoto da cebola, que eu falei com vocês, é cozinhá-la bem mesmo. E pode colocar sal, porque vai ajudar a desidratar a cebola e tirar um pouco da acidez. E limão. Então é isso, gente. Esses são os antídotos. Eu acho que isso é bem interessante, né? Como que a gente tem aí remédios. Não quer dizer que a gente não vá consumir esses alimentos, mas a gente pode facilitar aí a nossa digestão, a nossa absorção, utilizando essas ervas e especiarias, dando um sabor, né, um tempero a mais para o nosso prato. Façam isso na hora que vocês forem utilizar um tempero em pó, você colocar ele no azeite ali na hora de refogar para dar um aroma mais gostoso para a sua receita. Na hora de vocês utilizarem os temperos frescos na finalização dos pratos, que vale muito, muito mesmo a pena. E outra coisa também, gente, vou aproveitar aqui para dar uma dica para vocês, que não é dos temperos, mas assim, tem a ver. Nos legumes, eu queria dar uma dica para vocês em relação a legumes, para eles ficarem mais saborosos. Quando a gente pensa em nutrição funcional e sabor, a gente nunca pensa em cozinhar o legume naquela aguaceira que a gente via, fazer aqueles legumes refogados na água, sabe? Então, deem prioridades para vocês, prioridade para os legumes refogados, igual eu ensino para vocês, tampar e colocar num fogo mais baixinho e deixar ele cozinhar ali só na própria água dele, ou fazê-los assados. Você vai conseguir ele concentrar esses componentes, né, esses
componentes funcionais do alimento vai ficar concentrado, o sabor vai ficar melhor. E coloque essas ervas para vocês verem, né? Então coloca alecrim, sálvia, tomilho, fica muito bom também com os legumes. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que eu gosto sempre de falar, é o seguinte: as ervas que a gente consegue levar no calor, tá? Tem algumas que são resistentes ao calor que a gente pode colocar direto, que é alecrim, louro, sálvia e tomilho. Elas aguentam calor. Então, se vocês não quiserem utilizar essas ervas desidratadas, porque eu acho que elas são meio ruins de mastigar, assim, principalmente alecrim, eu acho aquele negócio meio estranho de mastigar ele desidratado. Então, vocês podem colocá-los frescos mesmo e eles aguentam bem o calor. Então, se você for fazer um legume refogado, você pode colocar, por exemplo, um pouco de manteiga. Sempre que você for colocar alguma coisa e refogar com manteiga, você vai colocar um pouquinho de azeite, que o azeite aumenta o ponto de fusão da manteiga, não deixa ela queimar. Então, põe um pouquinho de azeite, põe a manteiga, põe essa erva fresca, aí a manteiga, a gordura vai ajudar aí os óleos essenciais, liberar o sabor aí, liberar os óleos essenciais, vai aromatizar sua manteiga, vai aromatizar toda a sua preparação, então é muito bom. Então são louro, mas é o louro verde, né? Você pode usar o louro desidratado também, mas o louro fresco, o alecrim, o tomilho e a sálvia aguentam bastante calor e vocês podem colocar direto na panela, pode levar para o forno, pode fazer as preparações aí do jeito que vocês quiserem, tá bom? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui que eu tinha parado. Daisy tá falando aqui que fez frango na mostarda com cúrcuma, ervas e cebola. Peito de frango. Gente, eu amo peito de frango. Eu sou meio esquisita. Eu gosto das coisas que as pessoas quase que não gostam, assim, sabe? Eu gosto de chuchu, eu gosto de peito de frango, até sem sal. Peito de frango e carne moída sem sal, eu adoro. É doido. Deve ter ficado muito bom, né? Eu vi esse peito de frango lá, tá? Fez vontade aí em todo mundo. Vi a foto. Você juntou várias coisas, né? Igual eu falei, pra fazer uma marinada, né? Isso deixa o peito de frango bem suculento. Cebola deixa a carne bem suculenta, o frango, porque ela vai passar umidade pro frango. E aí, no caso, a mostarda entrou aí como um elemento aí de acidez, né? Vamos dizer assim. E cúrcuma deve ter ficado com uma cor maravilhosa. Tem uma receita aí também. Depois você olha lá, Daisy. Uma receita no meu feed de peito de frango com ervas, que você coloca páprica e põe no forno. Ele fica pronto rapidinho e fica super suculento. Suculento demais. Papo de receitas. Eu não te conheço. Seja bem-vindo. Bem-vinda. Então é isso, pessoal. Tem perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Vou encerrar aqui essa live. Tá fazendo propaganda, né? Papo de receitas. Vou lá ver se é bom. Se for bom, tá bom. Pessoal, muito obrigada pela presença aqui na live. Espero que tenha sido útil para vocês. Quero ver pratos deliciosos. Não se esqueçam que quarta-feira nós vamos fazer coxinha sem massa, coxinha low carb. E aproveitem, então, que nós vamos arrasar, hein? A Deise tá aqui, ó, ela que vai ensinar a coxinha pra nós. A coxinha dela ficou tão maravilhosa. Eu já fiz coxinha sem massa, mas a dela ficou tão perfeita que eu quero ver como é que ela faz. E pensa, que privilégio, né? Nós vamos ter uma aula aqui com ela, vai ensinar todos os segredos da coxinha sem massa. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou fazer coxinha com peito de frango, não. Eu vou fazer com contracoxa. Então, eu vou deixar a Daisy fazer com peito e eu vou fazer com contracoxa. Eu comi uma coxinha de costela sem massa também, que tava maravilhosa, de boa, gente. Fica muito suculento. Então, quem acha peito de frango seco, quem não gosta de peito de frango para fazer, pode fazer com contracoxa, tá? Polly, obrigada, querida, pela presença. Dulce, obrigada também. Dulce vai arrasar na cozinha aí daqui a uns dias, gente. Fazer muita receita boa, hein, Dulce?
Vamos todo mundo caprichar aí nos pratos pra ficar motivado, né? Que ninguém aguenta comida monótona e comida sem gosto. Sempre falo isso. Então é isso, meninas. Boa noite para vocês, bom descanso, boa semana, uma semana maravilhosa para todas nós, tá bom? Beijo. Até mais. Vou deixar a live salva. Vocês mandem aí para quem vocês acharem que vai ser útil, tá bom? Um beijo, até mais. Até quarta, mesmo horário, 19h30. E sexta-feira, gente, eu já fiz a massa da pizza hoje, que nós vamos fazer sexta-feira. Ficou sensacional. Ficou sensacional mesmo. E para quem é low carb aí, fique esperto, hein? Receitas low carb que vocês não veem muito nesse canal aqui. Beijos, Deus abençoe vocês também. Boa noite. Até mais.